Tcharam! Ao vivo na live da hora nona. Hoje estaremos com ele, José Bernardo, cara top de São Paulo, pastor, missionário, mais um monte de coisa aí que eu nem sei. O cara é estudado com força e é bênção. Trabalha com adolescentes há muitos anos. Tem um estudo voltado para as novas gerações, para esse momento que vivemos, de pós-modernidade. Ei, Duda, Deus abençoe. Muito obrigado pela presença. Missão AME. Ei, Tainá. Quando seu patrão vem, você vem também, né? Hein? É pelo Instagram da AME que vai fazer a live ou é no Zé Bernardo? É nesse da AME mesmo? Se for, manda aí a solicitação que a gente começa. Alô? Jesus nunca falta. Aí ele aí, ó. É vinho de Jesus. Acabou de entrar. O Instagram da AME saiu. Será que estava errado então? Vamos aguardar. Fala, Levinho. Como é que tá meu Samuquinho aí? Já mamou, já dormiu? Como é que tá aí? Olá, pessoal, boa noite. Agora sim, José B. Diretamente de São Paulo, vai conversar com a gente essa noite. Boa noite, meu querido. Boa noite, pastor Manu, tudo bem? Tudo ótimo. Maravilhoso. E aí? Bom estar com vocês aqui nesse canal, nessa live, estou à disposição. Tá bem baixinho, não tô te ouvindo. Talvez, deixa eu colocar então o fone de ouvido. Eu estou passando tantas horas em reunião e fone de ouvido machucou a tímpano, machucou o ouvido, então está um pouco sensível. Mas acho que dá para... Agora melhorou. São muitas horas de reunião e aí, usando o fone de ouvido, terminou ficando meio sensível. É assim mas mesmo. acho que dá para usar. Como é que está aí? Tá tudo bem? Estão todos bem por aí? Todos bem. Nós resistimos bastante. Saúde dos missionários se manteve bem a maior parte do tempo, mas recentemente nós temos em dois ministérios, nos dois ministérios diferentes, na AME e no Instituto Sonho Infantil, que é um ministério que eu fundei em 2002, cada um temos gente aí infectada, mas estão bem, graças a Deus. Com certeza o Senhor vai nos permitir passar por essa dificuldade. Amém. Amém. Então, pastorzão, para o pessoal daqui, que porventura não te conheça muito bem, queria pedir que o senhor começasse se apresentando, contando um pouco aí da sua história, da sua conversão, do seu chamado, do seu preparo, ministério, como é que a coisa foi acontecendo para você? Uhum.
Bom, tem que começar do meu avô, né? Meu avô é alagoano. Na verdade, ele é pernambucano, mudou para os interiores de Palmeiras dos Índios, um sítio Ah, naquela região. E foi lá que ele conheceu Jesus. Lá ele era bem difícil mesmo. Era um daqueles nordestinos de faca e pistola, de peixeira e pistola. E ele brigou com o vigário, né? O vigário ia lá no sítio de vez em quando e brigou com o vigário porque ele tinha dito que se lesse a Bíblia ficava louco, né? E ele disse, pois eu vou arranjar uma Bíblia, vou ler e vou mostrar que louco é esse. E apareceu então um pastor Batista, né, ali naquela região, e oferecendo para fazer culto nas casas. Ninguém recebeu. O padre disse, os bodes estão vindo aí, então vocês não recebam, né? E aí meu avô disse, se você me arranjar uma Bíblia, eu vou aceitar. E aí o pastor deu-lhe uma Bíblia, começou a ler a Bíblia e começou a ver cultos na casa dele. A casa começou a ser apedrejada, por fim, um fazendeiro lá, o vigário combinou com ele, botou uma boiada nas terras dele e perdeu todo o feijão. E aí foi para Palmeiras dos Índios, montou uma padaria lá, fazia bolacha, aqueles bolachão de polvilho. Então, e depois, então, ele veio para São Paulo, né? E quando ele veio para São Paulo, então, já logo procurou uma igreja, ele e a família toda. Então, meu pai cresceu já, quando meu avô se converteu, meu pai tinha 10 anos de idade, meu pai já cresceu no evangelho, né? E eu nasci dentro do evangelho. E a partir dos 5 anos, meu pai era um evangelista, assim, mesmo, saía todo final de semana, chovesse ou fizesse sol, e a partir dos 5 anos eu comecei a acompanhá-lo, tanto na evangelização nos bairros, como também na plantação de igrejas. Ele começou a plantar igrejas no sul de Minas, em várias regiões do interior de São Paulo. E a partir dos 7 anos eu estava ativo na igreja, já pregava, porque sabe como é plantação de igreja, né? Era meu pai e eu, minha mãe. Então, até encher a igreja, a gente fazia às vezes, né? E então, eu cresci assim. Assim que eu terminei o ensino médio, fui para o seminário, já sabendo do meu chamado. Então, com 16 para 17 anos, eu entrei no seminário. Só que depois do seminário, eu era muito novo para assumir um ministério de tempo integral. Então, você continuei no fez qual ministério. seminário? Aí em São Paulo? Eu fiz um seminário independente no interior de São Paulo. E aí, então, depois eu comecei a trabalhar, ministrar itinerantemente, ajudar na área de ensino de algumas igrejas, e inclusive a igreja que eu estou até hoje, que estava começando, ela tinha acabado de ser organizada, eu escrevi a ata de organização dela. Eu não era o secretário, mas a secretária não tinha boa redação, então me pediu. E eu era seminarista e estava justamente ajudando na área de ensino. E, paralelamente, eu fiz carreira na área de negócios, o que me ajudou muito, porque depois eu estudei design, estudei administração, me especializei em marketing. Então, fiz uma série de estudos paralelos que terminaram de me preparar para a liderança ministerial. Aos 30 anos, eu assumi a minha igreja como pastor, e titular, e depois no 2000, 36 anos, eu fundei a AME, então, para ajudar as igrejas na área da evangelização. Minha igreja estava indo muito bem e estava crescendo bastante, mas eu estava incomodado com fraqueza doutrinária, com muita heresia, muitos problemas no meio da igreja brasileira. E eu comecei a orar constantemente sobre isso, e o Senhor me dirigiu, então, a formar uma missão para ajudar as igrejas a retornar à sua missão fundamental.
porque o que eu vi na época era um desvio da missão da igreja, né? Com novas teologias, teologias liberais, de inspiração socialista, e teologias americanizadas da prosperidade, ou coisas semelhantes. Então, analisando, na verdade, eu me senti inclinado a estudar a segunda carta a Timóteo, e lá eu pude fazer uma análise da igreja à luz do que o apóstolo Paulo viu na época dele. E eu identifiquei muito a igreja com aquela igreja de 2 Timóteo. E aquela igreja, o problema dela era justamente uma questão missional. A igreja tinha se desviado do seu propósito original, né? E isso se reflete na carta de Éfeso, a mesma igreja, né? Timóteo estava pastoreando Éfeso, possivelmente Paulo se referiu ao cenário que ele estava encontrando em Éfeso, mesmo que Paulo estivesse em Roma, e a carta de Jesus, anos mais tarde, ainda confirma essa problemática, né? Ou seja, a pós-modernidade do Império Romano batendo forte na igreja, e o homem como medida de todas as coisas, o individualismo, que é o mesmo que nós enfrentamos, terminou criando o cenário que Paulo pediu para Timóteo, então, perseverar, sofrer e tal. E a receita do apóstolo Paulo é essa: prega a palavra, né? Então, eu cheguei à conclusão de que se eu fosse ajudar a igreja brasileira a retornar à sua missão fundamental de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, eu tinha que levar a igreja à evangelização, arrancar a igreja de dentro das paredes e levar para fora e tal. E até hoje estamos lutando, são 20 anos lutando por isso. Eventualmente, os adolescentes que eu discipulei, formei depois em teologia, uma equipe boa, assumiram a igreja e continuam na igreja até hoje, e eu me exonerei. Qual é a igreja? A Igreja Batista em Santo André, a Igreja Batista de Jerusalém. Eu me exonerei do cargo de pastor titular e fui reconhecido como missionário da igreja. Então, hoje eu sou missionário da igreja que eu pastorei durante quase mais de 2 décadas aí, que hoje são os adolescentes que a gente ganhou, discipulou e que estão à frente hoje. É isso. Que bênção. Me lembro AME, quando... ela foi fundada no ano 2000 com o propósito de ajudar as igrejas evangélicas brasileiras a cumprir sua missão bíblica de evangelizar todo mundo. E é isso que a gente está fazendo. Já 160 milhões de pessoas já. O que é que significa AME? A-M-M-E. Para você aí, a M-M-E, né? Daqui a pouco eu embarco no... Para mim é muito fácil começar a falar com um sotaque nordestino, porque a vida inteira meus pais, toda a família tem um acento bem forte. Mas quando eu fundei a AME, a gente queria mostrar que era uma agência missionária que não estava pedindo nada, né? Estava oferecendo ajuda, né? É lógico que o modelo de agência missionária enviadora, ela quer o suporte da igreja para que ela possa enviar mais missionários, e é justo, é correto, né? Mas nós estávamos formando uma agência missionária um pouco diferente. É uma agência missionária, não há o que questionar, é uma agência missionária, faz parte da AMTB, né? Então é uma agência reconhecida, mas não é uma agência enviadora, é uma agência mobilizadora. Então, quando a gente colocou o nome, a gente queria refletir isso, né? Então ficou a Associação de Missionários Mantenedores da Evangelização, quer dizer, nossos missionários não eram mantidos, eram mantenedores da evangelização, né? Mas depois precisava ficar mais claro qual era a nossa função, não como a gente atuava, mas o que nós fazíamos.
Então, nós usamos o mesmo acróstico, que já era uma marca registrada, e recriamos o nome. Então, hoje é a Agência Missionária de Mobilização Evangelística, ou seja, é uma agência missionária que mobiliza a igreja para a evangelização. O que não nos impede de formar uma ala enviadora. Então, nós estamos orando ao Senhor já há alguns anos, né? Desde 2010, mais ou menos, nós começamos com a ideia de Porta Internacional, que é um departamento da AME que cuida de missões fora do Brasil. E, então, nós temos a visão de ter na nossa base missionária a formação transcultural para o envio de missionários. Mas ainda não estamos prontos. Nós estamos ampliando a equipe de missionários já com essa vista. Eles vão ser primeiro servir a igreja brasileira aqui no Brasil, mas já são jovens que já estão vindo com essa visão de, no futuro, ir por outros países por onde nós desafiarmos. A AME atua nos países de língua portuguesa, preferencialmente, então a gente tem atuado aí desde aqui do Brasil, passando por Portugal, toda a África, até o Timor-Leste e a diáspora. Então, toda a diáspora, a igreja japonesa, brasileira no Japão, igreja brasileira no Paraguai, igreja brasileira nos Estados Unidos. Então, a gente tem um interesse grande em poder ajudar as igrejas nessas localidades. A Tainá comentou aí, ó, a equipe Apolo. Tainá foi minha ovelha. O time Apolo, como a gente diz, aqui em Vila Velha. Ela quando foi recrutada por vocês aí, era minha ovelha aqui em Vila Velha. Aí, né? Então, ela foi ajudar num congresso na PIB de Vitória e aí se envolveu, se encantou, foi em janeiro para aquele acampamento que vocês têm, esqueci o nome agora. Sim, Pacificadores. Pacificadores, isso. É a escola de liderança nossa. Agora, né, foi recrutada aí, ela voltou para casa, Afonso Cláudio, aí recebeu a proposta, acompanhei todo o processo. É muito preciosa, ela foi integrada na equipe, é hoje parte da equipe vital, ainda está no processo de levantamento de sustento, porque nós terminamos aí o treinamento desses 9 novos missionários no dia 16 de março, né? E entramos em quarentena no dia 18 de março. E isso prejudicou muito o processo de levantamento de recursos para a formação dos salários desses novos missionários. Mas eles estão ferozes, estão resistindo, estão trabalhando e esperando o momento certo aí, né? É isso aí. As igrejas que decidirem apoiar a Tainá e no Espírito Santo são bem-vindas. Certamente. Eu conheci você, eu acho que era 2010, 2011, por aí. Foi na PIB de Guarapari. Você veio falar num congresso e estava lançando aquele livro, Líder Adolescente. Sim, e também tinha aquela revistinha Super 20. E assisti sua palestra, acompanhei lá as falas. Inclusive, a gente chegou a tomar um caldo juntos, foi meio sem querer. Você saiu para comer e eu estava no mesmo lugar, a gente sentou na mesma mesa, batemos um papo sobre modernidade, sobre as novas gerações, as mudanças. Isso já tem 10 anos. E eu lembro que você já apontava algumas mudanças, você pontuou algumas coisas que estão sendo vividas agora. Eu lembro que eu prestei bastante atenção em tudo que você falou, achei muito pertinente, achei que fazia muito sentido e acabou me influenciando, me ajudando a compreender melhor o tempo e hoje eu acabo me beneficiando. Alguns pastores, algumas igrejas ainda não conseguiram entender a mudança ou as mudanças, ainda estou meio patinando, mas eu já estou com a tração mais arrojada e você contribuiu para isso. E foram 2 encontros que eu tive com você que é sempre muito abençoador.
Primeiro foi lá em Guarapari, 10 anos atrás, e acho que há um ano e pouco atrás, lá em São Luís, no Maranhão. A gente também, por acaso, foi jantar no mesmo restaurante. Sim, Batemos um sim. papo rápido. Você estava naquela igreja lá do... Fugiu o nome. O Você pastor estava num Oséias, congresso. talvez, né? Isso. Isso. Fugiu o nome da igreja, é o nome da praia lá, né? E eu estava É, na Luz e Vida. Eu estava falando num evento, você estava no outro, e eles levaram a gente isso. para jantar no Eu não mesmo tenho lugar. certeza agora se eu estava na Igreja Batista Nacional ou se eu estava na Assembleia de Deus. Era O dia Assembleia que a de gente se Deus, era Assembleia encontrou. de Acho que é Deus. na Assembleia de Deus Era do Assembleia. Centro, lá. Uhum, Você sim. estava com umas É. irmãs assim, Na verdade, acompanhando e tal. o evento era nosso, era da AME, né? Mas a igreja abriu as portas para hospedar o evento, né? Então, Aham, mais ou menos sim, isso. sim. Mas eu me lembro, sim, me lembro. Agora me lembro bem. Essas coisas vão fugindo, porque a gente termina. E é muito Esse é o lugar, é muita primeiro ano que gente. eu praticamente não vou viajar esse ano, porque a gente entrou em quarentena, né? Eu tinha É, feito eu fiz uma viagem aos Estados Unidos em fevereiro e ia Paraíba. Logo em seguida, vim direto dos Estados Unidos para Paraíba. E depois entramos no nosso treinamento dos novos missionários e pronto, uhum. quarentena. E não há Essa previsão de eu viajar pandemia, esse ano eu inteiro. também Mas vai estou ser o sem primeiro viajar, já ano. estou ficando Foram até dos doente. Os últimos anos eu viajei 2 terços do ano, cada ano. 2 terços eu fiquei fora. Teve vez no ano passado, retrasado, entre uma viagem e outra, eu passar somente 2 horas em casa. Cheguei Né? no aeroporto às 4, cheguei em casa, aliás, às 2, cheguei em casa às 4, às 6 horas eu estava a caminho do aeroporto novamente, né? É desse E jeito, cara. viagens assim, pesadíssimas, Eu, viagens como pela ainda África, eu viagens de 8, pastoreio 9 a igreja horas de. local, então durante a semana eu fico preso e final de semana eu dou uns voos. Sexta e sábado eu estou sempre fora e às vezes domingo também, mas como, como preciso estar na igreja local, Sim. acaba, é a minha dinâmica Eu nesse tempo. tive que abrir mão do pastoreio. Hoje eu tenho, já sinto que é a hora de voltar, mas ano menos ano eu devo Uhum, voltar para a última etapa da minha vida. Ainda preciso pastorear, porque legal. as boas ideias, aquilo que autentica o meu ministério de consultoria, de ajuda aos pastores, é minha experiência pastoral, né? Isso aí. Eu continuo discipulando pessoas, continuo aconselhando pessoas, continuo responsável, inclusive, por uma equipe grande de missionários que eu devo pastorear, que eu devo cuidar, mas Uhum. não é a mesma coisa de estar todos os É, dias na igreja a e igreja tudo local é uma mais, né? fonte de experiência prática, né? Exatamente. Eu continuo pregando na minha igreja, vez ou outra, Uhum. sempre estou conversando com os pastores, eles me têm alta consideração, então a gente de alguma forma fala, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa de você estar É verdade. Então, responsável mas eu ia pedir para pelo você falar pastoreio. exatamente sobre aquele assunto, que eu acho muito pertinente. Apesar de eu já ter ouvido há 10 anos atrás, ainda é atual, ainda é pertinente. Queria que você Sim. falasse dessa questão dos adolescentes. Aquela explicação Uhum. que você deu da formação do cérebro Sim. e tal, Então, por que que o adolescente basicamente, quando eu é do jeito assumi que é e tal. antes de eu fundar a AME, eu tinha dirigido uma área da visão mundial no final dos anos 90. E foi lá que eu conheci as ideias de dois caras, um da visão mundial e outro da Compassion, que estavam trabalhando sobre essa questão de uma quantidade grande de conversões do meio da adolescência para baixo, isso nos Estados Unidos, né?
Então, é dos Estados Unidos que veio a ideia de 4 a 14, porque as conversões nas décadas passadas aconteceram de 4 a 14. E aí eu falei assim, olha, no Brasil não vai ser a mesma coisa, porque os Estados Unidos é um país protestante, todo mundo vai na escola dominical quando é criança, pelo menos ia, né? Agora as coisas estão mudando. Então, no Brasil não pode ser a mesma coisa. Você não pega uma criança filha de uma família católica e ela diz, me dá o dinheiro do ônibus que eu vou para a igreja. Ela não tem essa opção, né? Então, um país de maioria católica não podia ter a mesma janela 414. Então, nós começamos a fazer uma pesquisa ampla, uma pesquisa com mais de 5.000 questionários, o que, para efeito de estatística, é até um excesso, né? Eu acho que a amostragem para o Brasil, uma boa amostragem do Brasil inteiro, estaria em torno de 3.000 questionários. Nós fizemos 5.000 questionários para poder saber que idade as pessoas se converteram e tal. Então, isso através de todas as denominações, em todos os estados brasileiros. E essa pesquisa demonstrou que a janela de conversão no Brasil é de 4 a 24 anos, com ênfase de 11 a 17 na adolescência. Os adolescentes no Brasil é que se convertem. As conversões acontecem na adolescência. A razão de 32,7%. Então, 1/3 das conversões brasileiras são na adolescência. E mais ou menos 20% das conversões na infância e o restante na juventude, um pouquinho só, 23%, 1/4 das conversões acontecem na fase adulta. Então, somente 1/4. De cada 4 pessoas que se convertem, somente uma se converte aí já com mais idade. E aí a gente, então, se questiona, ok, descobrimos isso, sabemos disso. Então, a gente sabe que as pessoas se convertem. Por quê? Então, o porquê é um problema? Porque a igreja vê a infância e a adolescência a partir do marco psicopedagógico, né? Ela é muito influenciada pela psicologia, principalmente de Piaget, o construtivismo e tal. E todas essas psicologias, e mesmo aí a funesta influência pedagógica no Brasil, da esquerda, todas elas são baseadas no conceito de que a criança ela é um ser incompleto. Então, ela é um ser incompleto, ela é meio gente. E aí, na adolescência, ela passa um pouquinho de meio, né? E na juventude era 75% gente. Ela só vira pessoa de fato e de direito lá pela entrada da idade adulta, né? Então, essa é a compreensão dessa linha psicopedagógica, exatamente, né? Deixando claro que às vezes o pessoal está chegando agora e pode achar que essa é a sua opinião, mas não é. Não. Então, essa visão de que a pessoa vai amadurecendo, ela influencia inclusive a igreja, porque a igreja ela não considera a criança como um sujeito para a salvação. Há muitas igrejas, inclusive, têm a absurda teologia de que a criança está salva, ou seja, mesmo sem o sangue de Jesus, mesmo sem o sacrifício de Cristo, que é um absurdo. E aquela crença de que a criança é a igreja do futuro também é muito equivocada. Né? Também essas ideias. Então, a criança dá ofertinha, a criança faz cultinho, a criança faz oraçãozinha, ela não é levada a sério. O adolescente é a mesma coisa, não é levado a sério também. Principalmente depois da influência da psicologia na igreja, porque há anos atrás, há 40, 50 anos atrás, independente da denominação, se era a época do chapéu, o adolescente se convertia, tinha que usar chapéu. Se era a época do paletó, tinha que usar paletó. E do mesmo que se requeria do adulto, se requeria do adolescente. Não havia diferença. Se é crente, acabou. Hoje não. Hoje o adolescente ele vive uma vida completamente pecaminosa,
E todo mundo acha bonitinho, porque é só um adolescente, então ele pode pegar todas as menininhas, ele pode fazer o que ele quiser, e os pais e os pastores acham que está normal isso, porque ele é só um adolescente, porque não se vê como uma pessoa que precisa santificar, não se vê como uma pessoa que precisa realmente viver a vida cristã com verdade. Então nós começamos a perguntar como é que é isso, de que jeito que é isso, como é que funciona essa questão. E nas nossas pesquisas nós achamos um outro marco, que é a novíssima, ainda nova, neurociência. As novas descobertas a partir da tomografia computadorizada e tal, se começou a pesquisar o cérebro de uma maneira que nunca se tinha pesquisado, e começou a descobrir coisas que contestam. Hoje a psicologia está tendo que se reexplicar. Se você for para uma faculdade de psicologia que não se atualizou, que ainda continua usando livros um pouco mais antigos, de 10 anos atrás, então essa psicologia está completamente devassada, ou seja, não tem mais utilidade nenhuma. A psicologia tem que se reexplicar porque a neurociência está forçando essa reexplicação. Então, hoje há pouquíssimo respeito, por exemplo, pela psicanálise freudiana e outras coisas, justamente porque se conhece melhor o cérebro e também isso colocou em xeque uma série de coisas. Basicamente, o que a gente poderia dizer das novas descobertas da neurociência é que a neurociência ela não vê uma evolução do cérebro. Ela vê diferentes cérebros que são 100% perfeitos para a época da vida que a pessoa está vivendo. Então, por exemplo, o cérebro adolescente ele é predominantemente emocional. O cérebro adulto é predominantemente lógico, né? Ou seja, projetivo, ele olha para o futuro, o cérebro do adolescente olha para as sensações do presente. Né? Por quê? Justamente porque o adolescente precisa arriscar mais e o adulto precisa conservar mais. Esse é o plano de Deus, o cérebro está desenhado para que o adolescente tenha dons e capacidades que ele vai usar durante a adolescência e que ele troque esses dons e capacidades novos dons e novas capacidades que ele precisa na idade adulta. Eu gosto de dar o exemplo do casamento. Né? O que precisa para você achar uma namorada e casar com ela? Precisa de ousadia, precisa de uma busca de algo novo, precisa de uma paixão muito grande para você, então, se casar. Isso é coisa de adolescente, é coisa de jovem, né? E que é a idade quando você vai se casar. E o que precisa para manter um casamento? Precisa de lógica, precisa de pensamento. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou agradar a minha esposa? Como é que eu vou resolver essa briguinha? Como é que eu vou tratar desse problema com a minha esposa? Se você tiver um cérebro adolescente, você não consegue manter o casamento. Porque o adolescente, se ele está apaixonado, ele vai com tudo. Se a paixão some, ele não persevera. Então, por quê? Porque Deus o criou assim. Esse é o dom dele. Quando a gente entende isso, nós vamos perceber que os dons do adolescente precisam ser usados na igreja enquanto ele é adolescente. Ele precisa ter espaço, ele precisa ter ação dentro da igreja, dentro da idade dele, com os dons que ele tem, com o cérebro que ele tem, porque ele não é meio crente. Ele tem que ser um crente inteiro. Né? E da mesma forma o adulto. Então, essa visão do corpo, onde nenhum membro é considerado inferior ao outro, mas todos têm seus dons e suas utilidades, essa é a ideia que a gente passou a ensinar à igreja, que continuamos trabalhando. Agora mesmo nós estamos criando novos produtos digitais para evangelização em tempos de pandemia e pós-pandemia, e nós estamos trabalhando. Um dos grupos está trabalhando. Hoje à tarde mesmo eu estava visitando o projeto deles, estão trabalhando para produzir um dos livros que a gente produziu para adolescentes para o meio digital, para entregar à igreja como material de discipulado, que é o Team 10, que explica para o adolescente quem ele é, quais são os dons dele, para dar essa confiança de que ele pode fazer parte da igreja e participar da igreja. Então, nós continuamos trabalhando dessa visão. Isso também é que definiu a estratégia de que a ênfase da evangelização deve estar na criança, no jovem e no adolescente.
não esperar a pessoa ficar cabeça dura para depois pregar o evangelho. A igreja precisa pregar o evangelho enquanto a pessoa ainda tem o miolo mole, tem que pregar o evangelho enquanto ainda há chance de modelar, de ensinar o caminho que deve andar. Muito bom. E eu me lembro que foi muito impactante a sua fala. E eu, na época, eu era professor de adolescentes, eu era líder de adolescentes na igreja há muitos anos, sempre trabalhei com essa faixa etária, e mudei um pouco a abordagem e comecei a dar mais atribuições, mais responsabilidades. Eles são meio avoados, meio desatentos, mas se você for trabalhando e dando responsabilidades, eles vão dando respostas e vai fazendo muito bem para eles. Porque até o avoado deles é um dom, ou seja, eles são muito rápidos, eles são muito velozes para tudo, então, ao contrário do adulto que vai ficando cada vez mais lento. Então, quando a gente precisa de velocidade, a gente usa o adolescente. Quando a gente precisa de mais atenção e de mais cuidado, mais detalhe, a gente usa o adulto. São dois dons diferentes. E os dois são igualmente importantes. O que é mais importante? É a velocidade ou é o detalhe? Não dá para dizer, porque às vezes é a velocidade, às vezes é o detalhe, a atenção, etc. E tal. Então, quando eu preciso de velocidade, vamos botar o adolescente. Quando eu preciso de atenção ao detalhe, de um desenvolvimento mais planejado, mais lógico, projetivo, então vamos usar o adulto. São diferentes membros, né? Eu nem ando com a mão, e nem como com o pé, ou seja, você vai usar os membros do corpo de acordo com seus dons. Então, se um pastor entende que o adolescente tem dons diferentes, tem a chance desse pastor começar a envolver esses adolescentes e a igreja se tornar mais dinâmica e tal. Eu tenho certeza que agora, durante o coronavírus, a igreja que empoderou adolescentes saiu na frente em termos de tecnologia. Exatamente. A igreja que não empoderou adolescentes, o pastor ainda está lá em casa de pijama esperando o Bolsonaro liberar o retorno. O Bolsonaro já liberou. Eu sou o governador liberar o retorno. Então, eu sou presidente da Ordem dos Pastores Batistas aqui do meu estado. E a nossa igreja saiu na frente há 5 anos atrás, quando eu cheguei aqui, assumi, aqui em Guaranhuns, Vila Velha, essa coisa da tecnologia, transmissão de culto. E aí fomos mexendo em toda a estrutura da igreja para formatar a igreja para essa linguagem e para essa dinâmica. Então, mexemos na iluminação, na sonorização, na acústica, os equipamentos de vídeo, de áudio, etc. E a igreja foi saindo na frente. E eu fui empoderando os adolescentes. O nosso Ministério de Comunicação aqui da igreja é praticamente adolescente. A Tainá era líder do ministério, ela tinha 20 anos, 19, 20 anos, quando começou a liderar. E a maioria da equipe, tudo adolescente. Um ou outro adulto para dar um suporte, mas quem de fato fazia, e nasceu numa situação inusitada, curiosa, e por onde eu vou, por onde eu tenho andado, eu conto essa história, até para orientar os pastores, porque tem muito pastor que está ainda com essa mentalidade de que o adolescente está em formação e tal, enfim. A história é o seguinte, tinham vários pré-adolescentes, mas já entrando ali entre os 11 e os 13, aquela faixa ali, né? Que eles dão aquela engordadinha antes de dar aquela estirada. E eles estavam aqui na igreja, assim, antes de um culto. Eles vieram para um ensaio, alguma coisa, e eu estou no gabinete lá, vendo algumas coisas e tal, já me preparando para ir para a porta da igreja, receber os irmãos, cumprimentar, na entrada de um culto de semana. E eles estavam todos assim no pátio da igreja, e eu vendo a movimentação. E eles falam muito alto, eles riem muito alto, adolescente, né? Intenso em tudo. E aí eu chamei eles no gabinete, falei, vem aqui que eu tenho um chocolate aqui para vocês e tal. Aí dei um bombom para cada um e falei, olha só, vocês precisam trabalhar na igreja, vocês precisam se integrar, precisam fazer alguma coisa. Vocês ficam aí e tal, porque uma irmã idosa
já tinha chamado a minha atenção para o fato de que eles estavam lá no fundo, mexendo no celular durante o culto. Aquela velha crise, né, das gerações e tal. E aí foi curioso, porque a irmã me perguntou assim, pastor, o que o senhor vai fazer? Eu falei, irmã, eu vou ter que melhorar o culto, melhorar a pregação, melhorar, porque se o celular está sendo mais atraente que o culto, a culpa não é deles, a culpa é minha, porque eu não estou apresentando a eles um culto atraente que os atraia para adorar a Deus. Então a gente precisa melhorar urgentemente, eu estou trabalhando nisso. E ela não entendeu muito bem a minha resposta, porque esperava, como a maioria que pensa dessa forma, que eu iria proibir o celular no culto, tomar o celular dos adolescentes. E essa é exatamente a atitude que a gente nunca deve tomar. Mas eu então chamei os adolescentes. Até porque a visão das gerações é diferente, né? As pessoas mais velhas da geração X, por exemplo, elas têm um culto vicário, elas de certa forma ainda têm uma influência do catolicismo, que se o culto for bem ruim, pelo menos elas pagaram alguns pecados, né? Então elas se santificam através de um culto sacrificial, difícil, ruim, pesado. E essa nova geração não tem isso de jeito nenhum. Se o culto estiver chato, eles levantam e saem, quer dizer, eles não se sentem obrigados, né? Há aspectos positivos e há negativos também nisso, né? Porque é uma geração que não luta contra a carne, é uma geração que tem dificuldade em jejuar, tem dificuldade em se entregar o seu corpo, né, em sacrifício santo e agradável, como Paulo disse aos Romanos. Então, essa geração tem isso, né? Mas ela também tem essa espontaneidade, porque se tiver bom, ela pula de cabeça, se tiver ruim, ela foge com tudo, né? E aí eu chamei eles, e aí perguntei, o que é que vocês sabem fazer? Vamos lá, vamos arrumar alguma coisa para vocês fazerem. E aí, o que vocês fazem? Vocês oram? Não sei o que, canta, dança, prega, o que é? Vamos encaixar em algum lugar. Aí uma das meninas adolescentes, mascando um chiclete assim, olhou para mim e eu senti que ela estava querendo me zoar. Sabe quando o adolescente quer tirar o tiozão? Aí ela virou para mim assim, só que ela, né, se esqueceu que eu sou mais ou menos tiozão, criado na rua, skatista, favelado, então é outra coisa. Aí ela virou para mim desdenhando e falou assim, eu só sei fazer stories. Aí eu falei, opa, maravilha! Então nós vamos criar o Ministério dos Stories. E você vai liderar. Vamos fazer stories.